Olá a todos, bem-vindos à nossa atividade. A nossa intenção aqui, juntamente com a preocupação da escola, é reforçar o conceito de lanches escolares saudáveis e, aproveitando que estamos na semana do Dia Mundial da Alimentação, tivemos esta ideia de filmar, já que não podemos estar aí com vocês, e tentar reforçar aquilo que vocês também já vem ouvindo ao longo da vossa vida escolar, que é a importância de uma alimentação saudável e, no caso aqui, dos lanches saudáveis. Trouxemos em etapas, aqui temos os nossos lanches não muito recomendáveis, mas que sabemos que muitos de vocês acabam por consumir. E queríamos voltar a dizer que em termos de saúde, e vocês vão ter a oportunidade de ver um pouquinho mais para o fim deste vídeo, que não estamos a fazer a melhor escolha se consumirmos esses alimentos com muita frequência. Isso quer dizer o quê? Que em 5 dias na semana consumir estes alimentos, um deles pelo menos uma vez por dia, vão ver que não é muito interessante mesmo, ou seja, é prejudicial. E pior do que isso é quando a gente também não consome os alimentos que são bons para a nossa saúde. Então, aí podemos ter uma doença muito mais precocemente. Temos aqui um croissant com iced tea, temos aqui uma merenda com um néctar, um leite chocolatado com uma empada, uma cola com uma sandes, parece muito inofensiva, de pão de forma, com queijo e fiambre de aves, e um iogurte com uma magdalena. É claro que depois, como vocês consomem geralmente isto, seja com pão, seja com doce, seja o néctar, não seja, mas vão ver que no fim, tanto faz a vossa escolha. Isto para dizer que, resumidamente, e vocês vão ter a oportunidade de ver a quantidade, não é? Tanto de açúcar como também de algumas calorias, que às vezes em pequenas quantidades nós temos nesses alimentos, como no caso do iced tea. Temos aqui um iced tea que parece inofensivo, não é? As pessoas, quando a gente pergunta se tomam refrigerantes ou sumos todos os dias, muitas vezes esquecem do iced tea, e é basicamente o que ingerem em termos de sumos ou refrigerantes. Ao ser açucarado, acaba por ser um sumo, um refrigerante. O néctar, que às vezes tem fruta e a gente acha que está até fazendo uma escolha melhor, porque é um néctar, mas também temos aqui mais de 20 gramas de açúcar por néctar, por pacote. O leite chocolatado, que também vai seguir a linha do açúcar dos néctares. E o refrigerante com gás, que ali no caso temos uma cola, como poderíamos ter outro qualquer, que é de todos o mais rico em açúcar por porção de embalagem. E depois no fim um iogurte, que até é a base de leite, mas dependendo da nossa disposição a ler um rótulo, podemos escolher iogurtes que tenham muito açúcar. E há iogurtes com menos açúcar, e a intenção do iogurte é justamente ingerir leite, para quem pode, claro, mas com o menor teor de açúcar possível. Acompanhado de um bolo, e aí no caso dos bolos, da empada, da merenda, do croissant, estamos a falar de gordura, de uma gordura produzida pela indústria, que também deixa de ser completamente saudável. E no caso do pão de forma, estamos a falar de um pão embalado. Ao ser embalado, tem muito mais aditivos, conservantes, e por isso não é a melhor opção. É claro que para variar dentro de um espaço de uma frequência muito pequena, mas para consumir todos os dias não é a melhor opção. Sabemos que muitas vezes os hábitos são difíceis de serem mudados. E quando queremos melhorar, às vezes na intenção de melhorar, a gente acaba trocando um alimento não muito saudável por outro que achamos que é saudável, mas que afinal de contas não é assim tão melhor do que o anterior. E é nesse sentido que também queríamos reforçar aqui os lanches quando eles são compostos ou por chocolates ou por bolachas, né? Sempre lembrando que o ler e escrever já não é um problema para vocês, interpretar textos também não, por isso o rótulo dos alimentos precisa ser lido e
claro, interpretado. Quando pegamos um chocolate, sabemos que na embalagem dizem que apenas 2 barrinhas têm por volta de 200 calorias ou de 120 calorias e não o chocolate todo. Então também é importante para que a gente perceba que, mas eu não como só 2, eu como o chocolate todo. Provavelmente todos que consomem esse tipo de chocolate fazem o mesmo, mas a indicação é que se consuma 2 barrinhas de cada vez em dias diferentes, claro, ou seja, ia sobrar chocolate de um dia para o outro, mas isso não acontece. Por isso a carga de açúcar, de gordura que ingerimos é sempre muito superior àquilo que a gente possa imaginar. E no caso das bolachas, acabamos por cometer, digamos que o mesmo erro. Trocamos muitas vezes uma bolacha por outra, por achar que ela é mais saudável do que a outra. Mas percebemos que, dependendo da quantidade que consumirmos desta outra bolacha que achamos que é melhor, vamos estar a cometer o mesmo erro. Quando temos bolachas recheadas, por exemplo, sabemos que 1 ou 2 bolachas já equivalem a comer um pão. Não é? Encontra que outras 4, 5 ou 6 equivalem a comer um pão. Ou seja, essas 5 ou 6 são menos calóricas, menos açucaradas ou menos gordurosas do que a primeira, que se 1 ou 2 equivalem a um pão, é porque tem muita quantidade de açúcar ou de gordura. E muitas vezes não comemos 1 ou 2, comemos 4, comemos 6, comemos meio pacote. E é este volume que também vamos cair no erro. E existem outras, que hoje a indústria é muito avançada e já nos propicia algumas bolachas que têm quase nenhum aditivo, nenhum outro ingrediente a não ser mesmo o principal, como algumas deste gênero, que tem ou só milho ou só arroz. E, portanto, não tem outros aditivos, não tem aromatizantes, corantes, não tem mais sal, mais açúcar, não tem gordura. E aí sim a gente pode, para variar os lanches, incluir esse tipo de bolacha. Mas lembrando sempre que não é porque num pacote está escrito que é sem açúcar, que tem menos porcentagem de gordura, que é a mais indicada e que eu posso comer à vontade. Sim, esse tipo de alimento processado e embalado deve ser consumido com a menor frequência possível. Tá bem? Mesmo porque a gente vai ter e volto a repetir, vamos mostrar algumas imagens para vocês relacionadas com esse consumo de gordura e de açúcar que prejudicam os nossos órgãos, o nosso fígado, podendo prejudicar o nosso coração. Assim como quem é fumador e não fumador tem um pulmão mais claro, quem não fuma, é exatamente isso que acontece quando consumimos gorduras a mais, açúcar a mais. Também prejudicamos os nossos órgãos. A gente não os vê e por isso só quando a gente começa a sentir algum problema, algum sintoma é que a gente fica preocupado. Por isso vamos evitar de chegar a este ponto, tá bem? Pronto, então não podíamos deixar de mostrar para vocês também algumas ideias de lanches, tanto para casa como para a escola, que sejam mais indicados. É fácil a gente criticar, né? Mas depois ajudar a ter ideias não é fácil. Por isso, não há nada que não se possa variar. Principalmente vocês deviam pensar nas frutas de época. No caso aqui a gente usou as uvas e também a tangerina. E sempre lembrando que esses tipos de lanche, ou seja, que tem menor quantidade de alimentos, é ótimo para o meio da manhã, porque supostamente um intervalo entre o pequeno almoço e o almoço é muito mais reduzido do que o intervalo entre o almoço e o jantar, onde a gente precisa um pouco mais de calorias. E temos aí ainda às vezes um final de dia mais ativo, ou estudo fora de casa, ou atividades físicas. Por isso a nossa sugestão aqui foi a uva com tostas e marmelada, que também acaba por ser uma fruta de época, o marmelo, e muita gente prepara marmelada, e por isso a gente pode utilizar. E também utilizamos aqui, em vez das tostas compradas, uma sobra de pão que tem em casa, que você pode tostar e barrar, e levar para um lanchinho. Não precisa ser um pão inteiro, mas uma pequena dose que vai te satisfazer pelo período da manhã até a hora do almoço.
No caso da tangerina com os ovinhos, ali os ovos foi só mesmo para sugerir esta opção, não é? Uma proteína com uma fruta é sempre bem-vinda, podia ser um queijo, podia ser o iogurte com a fruta. Para o meio da manhã é interessante. Não requer nada de trabalho, coze os ovos no dia anterior e pronto, e a tangerina é só descascar. E outra sugestão são as bebidas que a gente leva de casa. Também é uma forma da gente reutilizar os frascos, que às vezes estão lá por casa, as garrafinhas, e também evitar de ingerir mais açúcar, como já vimos, os sumos e refrigerantes acabam por ter muito açúcar. Um chá, uma infusão, uma laranjada, uma laranja diluída em água, ou mesmo um leite simples. Podem perfeitamente acompanhar qualquer dos lanches, tanto à tarde como de manhã. Então, fica estas sugestões, esta ideia. Então, agora com as opções de sandes para o lanche da tarde ou até para um pequeno almoço, vamos dar aqui algumas ideias, que é claro, como volto a repetir, usem o que tem em casa. Antes de mais, é importante saber que o papo seco, o pãozinho mais básico, que se utiliza já há muitas décadas, ele não é menos saudável. Ele pode ser um pouco mais pobre em nutrientes, mas aqui o que eu quero focar é a quantidade. Um papo seco tem por volta de 60 gramas, 50 a 60 gramas. E independente do pão que seja utilizado, é importante que ronde esta quantidade. Ou seja, se eu como um pão de 100 gramas, eu estou a comer aproximadamente 2 papos secos. Não importa aí muito se vai ser um pão integral, um pão de sementes, que sempre é mais rico nutricionalmente, mas vai ter mais calorias do que as 60 gramas de pão. Portanto, se puder ter qualidade, melhor, se ele for escuro ou de sementes, mas é importante que a quantidade seja similar. Então vamos lá, temos aqui a primeira sugestão é um pãozinho de sementes, que por ser maior do que 50 gramas foi partido, então dá para 2 sandes quase. Então este aqui a gente vai sugerir o abacate temperado, com um pouquinho de pimenta e alho em pó, que é muito fácil de se fazer porque o abacate ele vira um patê, basta esmagá-lo e temperá-lo. Depois é só barrar, como quiserem, com um pouco mais, com um pouco menos. O abacate é uma fruta rica em gordura. É verdade que não costuma ser nacional, o abacate não costuma se dar bem em solos muito frios, mas é uma opção e há muita gente utilizando. Então é bom que se saiba que gordura ele tem. Ele se diferencia de outras frutas quaisquer justamente porque as frutas não têm gordura. O abacate tem. Então vamos sugerir aqui o tomate, o queijo, para acompanhar estas sandes. Perdão que eu pus a ordem invertida, mas podemos fazer assim. E isto aqui é só embalar, acompanhar com um chazinho caseiro, ou com a tal laranjada, ou com uma limonada, ou com água, né? Que deve ser a nossa bebida de eleição. E temos aqui uma sandes para o meio da tarde, ou para o pequeno almoço, ou para um lanche em família, para um piquenique, sim. E a nossa segunda opção, então, vai ser o pãozinho de mistura. Como hoje em dia há muitos adultos e jovens que são adeptos de uma alimentação mais vegana, mais vegetariana, então aqui é a nossa sugestão, que pode também variar com abacate ou com outro alimento vegetal qualquer, é utilizar a manteiga de amendoim barrada, normalmente, seja manteiga de amendoim, seja marmelada, seja azeite, seja margarina, seja queijo de barrar, 1 colher de chá é suficiente e deve ser esta a quantidade a utilizar por sandes que a gente faça. Então aqui no caso vai ser a manteiga de amendoim com umas rodelinhas de banana. E pode acompanhar também com leite, com uma bebida vegetal, com um sumo natural.
Lembre-se também que é importante que a gente mastigue bem os alimentos, triturar bem os alimentos. Não devemos, o nosso estômago não tem dentes, portanto, se não mastigarmos na boca, a nossa digestão e a absorção dos nutrientes não vai ser a melhor, e por isso às vezes a gente também cuida da qualidade, mas depois esquece do melhor, que é a mastigação. E o outro seria a nossa opção da sandes pão integral, e porque também queremos controlar o desperdício, sugerimos ali umas sobras de uma carne que vocês tenham em casa. Temos ali um queijo de barrar com couve roxa, já fizemos a mistura, barra para não ficar seco, desfia-se uma carne, coze-se um ovo, uma sobra de carne e temos ali uma sandes também. Nutritiva, interessante, principalmente para quem depois da escola vai para o futebol, ou vai para o judô, ou vai ter que ter umas explicações e precisa ter muita concentração. É isso.